Boa tarde, abençoadas e abençoados. Hoje é dia de guerra, hoje tem Flamengo na Libertadores. Maracanã vai estar lotado e só a vitória interessa. E com o retorno desse cara que vocês estão vendo aí, o Pedro, né? Volta depois de 7 meses. Uma baita notícia para o torcedor rubro-negro. E também tem informação do Mercadão da Bola. Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do meia paraguaio Júlio Enciso. Tem o lateral direito também, Martirena, muito próximo do Flamengo. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscreva no canal, deixa o like, vamos assistir esse conteúdo aqui agora que está sensacional, dê só uma olhada. Sorte pro Pedro, fico muito feliz quando o jogador volta assim de uma lesão tão grave, né? Pedro está muito perto, como disse a Débora, dessa volta aos gramados, está quase 7 meses afastado. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior, que foi a mesma lesão que ele sofreu lá em 2018, quando jogava no Fluminense. Daquela vez, ele ainda machucou o menisco também, né? O último jogo do Pedro pelo Flamengo foi em setembro de 2024. Se entrar em campo hoje, vai voltar a jogar, então, 6 meses e 27 dias depois da cirurgia. E tem uma coincidência incrível, é o mesmo prazo que ele levou no retorno lá no Fluminense. E ele falou sobre a volta de hoje. O Pedro volta bem confiante. Acredito que todo o processo de recuperação foi excelente, desde a cirurgia, passando por cada fase, por cada processo. E eu tô muito confiante nesse retorno. Aqui na nossa tela, quem aparece? Georgian de Arrascaeta, aparece aqui atrás. Tá. E Felipe Luiz. E na outra tela, lá na frente, aparece Rafa Marques no Maracanã, no estádio Mário Filho. Que não está entre o Leme e o Pontal. Não. Ali é bairro do Maracanã? Maracanã. Perto da Tijuca, perto do que mais? Do Andaraí. Os antigos chamam ali de... Região da antiga aldeia campista. É isso que eu ia falar. Sabe, se o Lúcio Silveira deu uma aula de geografia de Porto Alegre ali, o Rafa, se deixar, ele faz um programa inteiro do Rio de Janeiro. E hoje tem Flamengo, Rafa. Bom dia, amigo. É isso, Abel. Bom dia para você, para o Celso, para o Eugênio, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E olha, uma manhã de quarta-feira tipicamente carioca, a previsão do tempo versa sobre a possibilidade de chuvas ao longo do dia, mas por enquanto, sol de fora, nenhuma nuvem no céu, um cenário aparentemente perfeito para o Flamengo voltar ao Maracanã em jogos de Conmebol Libertadores, depois daquela última impressão do ano passado, nada agradável, a derrota para o Pearol pelo placar de 1-0, depois a consequente eliminação lá no campeão Delcílio, e o Flamengo ficou pelo caminho na Conmebol Libertadores de 2024. Página virada, Tite não está mais, Felipe Luiz assumiu, com ele no comando e com o time principal, o Flamengo não perde desde o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, 17 de outubro. O Flamengo perdeu esse ano, sim, no Campeonato Carioca para equipes de menor investimento, como, por exemplo, o Nova Iguaçu, que foi a última derrota em jogo oficial na temporada, mas era com a equipe alternativa. Com o time titular, são 16 jogos neste ano e nenhuma derrota. Flamengo já campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão também da Taça Guanabara, entrando com muita confiança na Conmebol Libertadores, principalmente depois daquela vitória na estreia na Venezuela sobre o Deportivo Táchira. O adversário de hoje, que é o Central Córdoba, empatou com a LDU em casa pelo placar de 0-0 e, obviamente, vem para cá para jogar um futebol fechadinho. Mas a gente sabe que no jornalismo, né, a novidade, o que tem peso, o que tem relevância, muitas vezes ultrapassa aquilo que está previamente combinado, que era para falar especificamente da preparação do Flamengo para o jogo. Já está no espn.com.br. O Flamengo acabou de confirmar oficialmente esta informação. Depois de 7 meses, o atacante Pedro, plenamente recuperado de mais uma grave lesão na sua carreira, volta a ser relacionado e ficará no banco de reservas esta noite contra o Central Córdoba, às 9h30, aqui no Maracanã. É uma excelente notícia, não se sabe exatamente quanto tempo o Pedro pode jogar, algo em torno de 15, 20 minutos, mas aos poucos, ou seja, gradativamente, ele vai recuperando o seu espaço na equipe titular, uma vez que é o jogador importantíssimo no planejamento do Flamengo para a temporada 2025. Outro jogador muito importante, já vamos falar sobre o time para a partida dessa noite, é o meio-campo Gerson. É consenso entre quase todos os torcedores e também muita gente da opinião pública que ele é o grande craque desse time do Flamengo, o jogador que leva o Flamengo ao ataque em campo, jogando em várias funções diferentes. Gerson acaba de ter, informação confirmada ontem, o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030, portanto, duração aí de mais 5 temporadas praticamente. E numa entrevista à Flamengo TV, ele falou sobre essa satisfação de estar com seu vínculo estendido pelo Clube do Coração. Feliz,
realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração, tá aqui, né? Até 2030. Então, estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. O Gerson, que tem presença mais do que assegurada no time do Flamengo para o jogo dessa noite contra o Central Córdoba. E a dúvida é se ele vai jogar efetivamente como um homem aberto pelo lado direito ou se vai fazer parte da construção do meio-campo. Nós temos aí o provável time do Flamengo para essa noite, 2 voltas importantes. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, poupados contra o Vitória, recuperam as suas condições de titulares para a partida dessa noite pela Conmebol Libertadores. Mas algumas lacunas são grandes dúvidas na cabeça do torcedor. Mas imagino que o técnico Felipe Luiz já tem em mente os seus favoritos. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Aí uma dúvida do lado esquerdo, Alexandro, que foi titular no último fim de semana, ou Ayrton Lucas. O meio-campo, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo. Aí nesse caso o Gerson viria para a função de meio-campo e o Georgian de Arrascaeta fechando o setor de meio-campo. Na frente, o Gerson com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata. Esse o provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba logo mais aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia e o Flamengo tentando apagar aquela última imagem deixada na partida contra o Peñarol e recuperar a imagem anterior. Porque até aquele jogo contra a equipe uruguaia, o Flamengo vinha de 17 vitórias consecutivas no seu estádio pela Conmebol Libertadores e tem tudo para conseguir hoje mais uma. Abel e amigos. Grande Rafa Marques, trazendo um panorama completo, escalação do Flamengo de tanta gente e trazendo 2 ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, viu, Eugênio Leal? O Pedro relacionado depois de muito tempo e a renovação do contrato do Gerson, do Adílio dos tempos modernos, como você bem sugeriu, e nós aceitamos aqui, você sugeriu ano passado ou retrasado, todos nós aceitamos, porque realmente lembra o grande Adílio. Porque o torcedor do rubro-negro, estou brincando com o Eugênio, porque quem sugeriu fui eu. Mas, voltando a falar sério, o torcedor rubro-negro, ele tem que comemorar essa renovação. Porque se o Gerson não renova, quem não ia querer o Gerson? Torcedor rubro-negro, já pensou o Gerson jogando no Palmeiras, no Galo, no Internacional, no Grêmio, no Fluminense? Aliás, ele já jogou no Fluminense? Começou lá, não começou lá? Sim. Então, é uma grande notícia. São 2 grandes notícias, hein, Eugênio? Sim, são 2 notícias importantíssimas. O Pedro, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que ele estava nesse processo de volta. E tem que ter calma, paciência, porque o jogador que fica tanto tempo parado, quando ele começa a jogar de novo, ele vai ter problemas, muitas vezes musculares, de desequilíbrio e tal. Então, entender que não é chegar, botar e achar que ele vai jogar 90 minutos, tem que ir entrando aos poucos, mas é fundamental. O Flamengo sente falta do Pedro, sente falta de uma referência na área, como o Pedro é. E o Gerson, então, é uma notícia maravilhosa, porque é o jogador que faz o time girar hoje, né? É o cara que faz essa engrenagem funcionar. Quando ele não está, o Flamengo tem mais dificuldades, naturalmente. E era uma renovação que parecia complicada lá atrás. Houve reclamação do pai do Gerson, né? Dando a entender que o Flamengo não estava valorizando o jogador, que ele tinha feito um esforço para voltar e que esperava esse retorno. Então, o que indicava que era uma negociação difícil, o Flamengo consegue fazer a renovação de contrato e agora fica mais tranquilo. Acho que a manutenção do Gerson dá garantia de que o Flamengo vai ter uma temporada em alto nível, porque ele é um jogador que faz esse time rodar, faz esse time girar e é muito diferente quando ele não está no time do Flamengo. Garante tranquilidade dentro e fora de campo, né? Para que não fiquem mágoas. Muito do caso o Gabigol partiu por mágoas de má condução em momentos específicos. A coisa ficou mal parada entre as 2 partes. Isso está resolvido. Essa renovação com o pai do Gerson, digo com o Gerson, está resolvida. E são 2 jogadores, tanto o Gerson quanto o Pedro, mais do que o talento individual deles, é o quanto o time é diferente com eles, dentro da dinâmica do time. A gente está discutindo e vai discutir até o Pedro voltar plenamente,
A gente vai discutir essa questão de jogadores que fazem a função dele, mas não é a mesma coisa. E o Gerson ficou claro no jogo na Venezuela, não só a ausência do Gerson, mas também do Arrascaeta, que também mostrou no Brasileiro do que é capaz, acabou de fazer um lance fantástico contra o Vitória. Esses jogadores são muito importantes para além do brilho individual deles, porque eles representam no jeito de jogar do Felipe Luiz hoje. É uma garantia não porque a gente nunca sabe se o cara pode sair, mas pelo menos o Flamengo está coberto até 2030. Isso é muito tempo, gente, é a outra Copa do Mundo ainda. Olha que loucura. Tranquilidade para o Gerson também, né? Com contrato renovado, feliz, provavelmente um din-din a mais no bolso. Quem não gosta? Trabalhar sossegado. Né? Se o cara quiser comprar, por exemplo, se o cara gostar daquele azeite no tempero... Ovos, azeite, pode comprar ovos, azeite que são muito caros. O cara gosta Muitos daquela ovos. omelete gostosa com, Eu não tô falando com dos de cebola, pasta. omelete com Então, pior atum, hein, ainda. professor? fode, O Abel. ovo tá caro, o azeite isso tá não, caro. O Gerson precisava de aumento. 32 anos ele vai ter, né? Ótimo, idade ótima ainda. O Rafa Marques, amigo Rafa Marques, você consegue imaginar um Flamengo ideal a partir do momento em que o professor Felipe Luiz estiver todos à disposição? Pedro voando, Gerson voando e tranquilo de contrato renovado, Arrasca inteiro, todo mundo. Qual seria o time para você? Fácil ou difícil essa pergunta? É uma pergunta boa. Não, ela é boa, não é difícil não. Quer dizer, pode ser que a gente tenha uma variação se ela for uma pergunta estendida para todo mundo. Abel, eu vou trazer a minha percepção. Partindo de um princípio, de uma lógica em que todos estarão bem fisicamente, tecnicamente, vivendo os melhores momentos técnicos possíveis, eu acho que o Flamengo titular não tem muito mistério não. Tá? Eu penso que seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Ainda é, para mim, o melhor Flamengo. Só que com uma quantidade muito maior de peças altamente confiáveis para dar dinâmica de jogo, variações para o treinador, Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, gente que pode entrar e fazer uma dinâmica diferente no meio-campo e no ataque do Flamengo. Mas se a gente partir de um princípio, até por uma questão de tempo de casa, serviços prestados, aquilo que o Campos já falou, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu escalei um time, à exceção talvez do Alexandro, que tenha menos tempo de clube que todos os outros, de jogadores que estão há algum tempo já performando e bem com a camisa do Flamengo. Então, eu acho que esse seria o Flamengo ideal e vai acabar sendo a médio prazo, porque o Felipe Luiz tem muito dessa questão associada ao trabalho que mais trouxe frutos, né? Desde a época do Jorge Jesus, passando pelas fases em que o Flamengo teve primazia técnica de competição, ganhou títulos importantes, muitos desses jogadores estavam em campo. Então, eu acho que deve ser esse o chamado Flamengo titular daqui a algum tempo. Agora, convenhamos, né? Pega o Flamengo reserva, seria titular em pelo menos 70% e 75% dos times que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Boa, grande Rafa Marques, trazendo tudo, informações, análises também do Flamengo, que entra em campo logo mais contra o Central Córdoba, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores da América. É hoje, nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão, hoje é dia de ver o Flamengo jogando na Libertadores. Estou muito confiante, muito otimista, só o resultado positivo interessa. Com esse retorno desse craque de bola que é o Pedro, vai ajudar muito o Flamengo nessa temporada. O jogador, né, voltou, né, vai voltar aos gramados em tempo recorde, né, 7 meses, né, de muita dedicação, de muito empenho. Então assim, o jogador já vai estar ali no banco de reservas, já para estar sentindo aquele calor ali do Maracanã, já para tá sentindo aquela atmosfera novamente depois de 7 meses. O jogador se empenhou, se dedicou e é isso. Vamos torcer agora para que o Pedro consiga, né, fazer gols tanto hoje, já tanto na próxima rodada. É claro, o jogador vai entrando, né, pouco a pouco, né, tendo aquela minutagem ali no segundo tempo, mas é importante, né, ele ter esse calor, né, como da torcida pedindo, né, o seu retorno dentro como de gramados. Isso é muito importante e eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre esse retorno de Pedro. Vocês gostaram
gostaram, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, né, atualizando vocês sobre o mercadão da bola, o Flamengo está muito próximo, né, de contratar o meia paraguaio Júlio Enciso do Brighton da Inglaterra, né, um pedido exclusivo do José Boto. Gosta muito do jogador, o diretor de futebol acredita que o Júlio Enciso poderá ser, né, o substituto ideal para jogar ali naquela posição da Arrascaeta, né, um cara muito técnico, é jovem ainda, o Júlio Enciso é jovem, pode jogar por muitas temporadas em alto nível com a camisa do Flamengo. E não para por aí, o Flamengo também tem, né, a grande vontade de poder, tem dois laterais direitos na mira do Flamengo. O primeiro é o Vinícius Tobias, só que essa contratação é mais difícil, o Flamengo sabendo disso, vai para o plano B, que é o Martirena do Racing, né, o jogador tá jogando muita bola, né, no time argentino. Então assim, eu quero saber de vocês, seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, galera, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, amigas e amigos, eu tô muito confiante, vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer uns 2-3-0 em cima da equipe do Sertão Córdoba. Vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer de 2-3, vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer 3 gols em cima da equipe, né, do Sertão Córdoba. Então é isso, galera, eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!